E agora ouviremos os representantes do Movimento Negro Unificar, Jefferson Amadeus e Marcelo Dias, a quem concedo a palavra. E senhoras presentes, nos sentimos honrados em estar presente nessa audiência pública. Desde 1971, a política de combate às drogas, preconizada pelo presidente dos Estados Unidos na época, é uma verdadeira guerra contra a juventude negra nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Em 1978, a polícia de São Paulo matou um jovem negro chamado Robson da Luz, barbaramente. E nesse ano de 1978, em plena ditadura militar, foi fundada o Movimento Negro Unificado, que luta há 42 anos contra o racismo e principalmente contra o extermínio da juventude negra nas favelas, na periferia, nas comunidades carentes. Em 1991, senhor ministro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos a chacina de Acari. 11 jovens negros assassinados pela uma organização paramilitar chamada Cavalos Corredores, e até hoje os corpos desses jovens não foram encontrados para sua família enterrá-los dignamente. As mães de Acari estão morrendo. Só tem uma ou duas vivas hoje. Em 1993, esse estado, essa cidade, viu a polícia militar, as forças de segurança do estado, promover duas chacinas. A chacina da Candelária e a chacina de Vigário Geral. A nossa irmã Patrícia, irmã de um sobrevivente da chacina da Candelária, está presente nessa audiência pública e irá se pronunciar. Em 1995, senhor ministro, foi a chacina da Nova Brasília, no Complexo do Alemão, onde mais de 14 jovens, na maioria negros, foram assassinados. E, recentemente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil em razão da chacina da Nova Brasília. E essa política de extermínio da juventude negra está presente hoje. A política de segurança pública do governo do Estado é uma política de violação dos direitos das comunidades faveladas, uma política de repressão, principalmente à nossa juventude. O governador Wilson Witzel preconizava que a força de segurança tinha que apontar o fuzil para a cabeça da nossa juventude e atirar. Esse governador promoveu uma dança macabra na ponte Rio-Niterói, quando a sua polícia assassinou um jovem com problemas mentais que já estava caído no chão e dominado pela polícia militar. Mas para eles não basta prender, tem que matar o corpo de um jovem negro. O atual governador descumpre a decisão judicial, descumpre a determinação da Suprema Corte do nosso país. O Supremo Tribunal Federal é a última trincheira que nós, dos territórios favelados, temos a quem recorrer. Porque o presidente desse país tem uma política que prega o armamento em massa, ao invés de pregar o saneamento,
a construção de escola, de creche, de postos de saúde dentro das favelas do nosso estado. A política do governador é uma política de abandonar essas comunidades à própria sorte. O poder legislativo nada faz para deter essas políticas belicistas. Então, só restou às entidades que atuam nas comunidades faveladas, nas comunidades carentes, em recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Porque nós precisamos, senhor ministro, deter a mão opressora, a mão racista e a mão genocida do governo do Estado do Rio de Janeiro. Essa política de repressão tem produzido a morte das nossas crianças. 2 meninas negras, uma de 4 e uma de 7 anos, assassinada barbaramente na cidade de Duque de Caxias. Ágata Félix, de 8 anos, assassinada dentro da Kombi por um policial na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão. João Pedro, de 14 anos, assassinado pela Polícia Civil com apoio da Polícia Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, um menino de 14 anos que queria ser advogado. 5 jovens negros, entre 14 e 17 anos, mortos pela Polícia Militar com 111 tiros, senhor ministro. 111 tiros disparados pelos policiais contra 5 meninos na favela da Largatixa. Todos crianças e jovens negros e negras. Todos negros e negras. As balas perdidas só encontram os corpos negros das nossas crianças e de nossos adolescentes. Nós precisamos do apoio do Supremo Tribunal Federal, porque a partir do momento da liminar de Vossa Excelência, e depois confirmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos 4 primeiros meses, nós tivemos uma redução drástica da letalidade policial. Mas, após esse período, as incursões diárias nas favelas retornaram. E o que a gente vê hoje é a polícia subindo no Morro do Falé e matando 14 jovens negros, que eles chamam de traficantes. Todos atingidos pelas costas, na cabeça. Não houve confronto. A política de segurança do governo do Estado é subir a favela, senhor ministro. É subir os morros da nossa cidade, do nosso Estado, e não descer. Não sair de dentro das favelas sem deixar, ao menos, um corpo negro caído no chão. É preciso de uma ação do Poder Judiciário do nosso país para nós determos a carnificina existente dentro das comunidades faveladas. O que a grande imprensa divulga é uma fração, senhor ministro, da mortandade que existe nas comunidades faveladas da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro. Nós, do Movimento Negro Unificado, há 42 anos, pregamos a construção de uma nova sociedade, uma sociedade onde os setores historicamente excluídos, marginalizados, os condenados da terra tenham vez, tenham direito de ir e vir, tenham direito à saúde, à educação e tenham direito à saúde nesse momento de pandemia do coronavírus. Eu agradeço a atenção do senhor ministro, do excelentíssimo ministro relator Edson Fachin,
de todos os presentes e passo a palavra para o nosso colega, o nosso advogado da nossa entidade do Movimento Negro Unificado, de Jefferson Amadeus. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, que eu acompanho aqui, excelentíssimas ministras, senhores ministros, e todos que nos ouvem. Eu gostaria de iniciar minha fala dizendo que nesta madrugada eu não dormi, excelente. Eu não dormi porque recebi a honrosa visita de meus ancestrais. E aqui eu quero mencionar a conversa que tive com a maior intelectual do mundo, Carolina Maria de Jesus, e também a conversa que tive com o maior advogado da história deste país, Luiz Gama. Perguntei como deveria iniciar minha fala, e me disseram, em nossos nomes, disseram-me Carolina Maria de Jesus e Luiz Gama, em nossos nomes e nos nomes de todas as mães e pais que tiveram suas filhas e filhos assassinados pelo Estado, faço um minuto de silêncio a fim de que os ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Edson Fachin, percebam a importância de se fazer um plano de redução da letalidade policial em conjunto com a sociedade civil, conforme pleiteado nesta DPF. Por essas mães, excelência, por esses pais, por Carolina Maria de Jesus, por Luiz Gama, e principalmente por todas as crianças que tiveram as suas vidas ceifadas por esse Estado e por esse governo genocida e racista, peço, aqui talvez pela primeira vez na história deste Supremo Tribunal Federal, um minuto de silêncio. E o faço segurando as obras de Carolina Maria de Jesus e Luiz Gama. Excelências, na Idade Média, havia máscaras de ferro que tinham um enorme sorriso. E essas máscaras eram colocadas na cabeça das vítimas enquanto elas gritavam de dor. Uma das ideias era naturalizar a barbárie, fazendo crer que as vítimas sorriam enquanto eram torturadas. Eu cito esse exemplo, excelências, porque toda vez que a polícia entra na favela matando pessoas e descumprindo a ordem do Supremo Tribunal Federal, o judiciário coloca a máscara da vergonha e naturaliza a barbárie. A partir daí, o sangue que sangra do corpo negro passa a servir de tinta para que a caneta, assinada pelos juízes e juízas, assinem as sentenças de nossas mortes. E, ao fazer isso, o judiciário permite aquilo que Luiz Alberto Vará dizia ser a maior vergonha para qualquer juiz: o ocultamento do terror e da barbárie que sustenta uma falsa aparência de democracia. Afinal, de que democracia estamos a falar? Quando uma mãe é acordada com a notícia de que policiais desceram de helicóptero, jogaram granadas dentro de uma casa que só havia crianças e mataram uma delas, sendo esta o menino João Pedro, que sonhava ser advogado. Excelências, quando nós nos deparamos com uma notícia desta e não mais choramos e nem nos indignamos, isso significa que nós naturalizamos a barbárie, a tal ponto que a vida não faz mais nenhum sentido. É por isso que o coração de um dos maiores criminólogos da história desse país, meu querido irmão Tiago Fábio, não resistiu. Ele morreu de Brasil, excelente. A ausência de sofrimento A ausência de sofrimento alheio foi uma maneira que pessoas no campo de concentração encontraram para não enlouquecer ou não se matarem. Muita gente achou que esse mecanismo seria uma forma de resiliência. Mas, excelências, eu acho que não sei se seria bem uma forma de resiliência, mas sim o resultado que acontece quando a barbárie faz parte das nossas vidas. Nós nos embrutecemos. Só isso pode justificar o fato de que consigamos conviver com o assassinato de crianças por parte desse Estado racista e genocida. Excelência, ministro Gilmar Mendes,
ministro Edson Fachin, que eu acompanho aqui na tela, o Contardo Caligares, grande psicanalista que nos deixou, disse que o pai dele, no último minuto de vida, respirando por aparelhos, virou-se para o filho e disse: faça alguma coisa. O filho não sabia como deveria interpretar aquele faça alguma coisa. Se como um pedido para desligar o aparelho ou se como um pedido para continuar mantendo-o vivo. O filho dele interpretou aquela forma, o faça alguma coisa, como uma tentativa para ele continuar vivo. Nós, pessoas negras desse país, estamos respirando por aparelho e pedimos a vossas excelências, ministros e ministras, que façam alguma coisa, mas que não entendam esse faça alguma coisa como desligar o aparelho que nos mantém vivos. Entendam esse faça alguma coisa como um pedido de vacina para que possamos viver e, mais do que isso, sonhar. Encerro aqui com um poema, uma poesia que fiz em homenagem ao menino João Pedro, que sonhava em ser advogado. E o faço aqui enquanto membro do Movimento Negro Unificado e coordenador do Instituto de Defesa da População Negra. O meu nome é Jeff Amadeus, eu vim aqui para lhes falar do jovem João Pedro que sonhava, do jovem João Pedro e de todas as crianças que sonhavam advogar. Ele teve a vida interrompida por um Estado genocida. Levaram Joãozinho, podia ser um homicida. Ou então o Luiz Gama, maior advogado do Brasil, herói da libertação, lutou contra a escravidão. Ou um Amílcar Cabral, herói da Guiné-Bissau, pedagogo da Revolução e pai da libertação. Amílcar e João, viva a Revolução. E para finalizar, agora eu vou falar. Cansamos de gritar presente, a gente quer gritar vive, povo preto vive e vira professor ou desembargador, mestre e doutor. Viva João Pedro, advogado e defensor. Assim encerro minha fala, pedindo a vossas excelências que façam alguma coisa. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Jefferson Amadeus, ao senhor Marcelo Dias, que falaram pelo Movimento Negro Unificado neste primeiro bloco de audiência.